Bom sábado a todos. É uma alegria estarmos na casa de Deus, em comunhão uns com os outros, estudando a sua palavra, cantando. Deus abençoe você e a mim. E eu quero nesta manhã falar um pouquinho sobre o Impacto Esperança. Você já leu esse livro? Quantos já receberam o livro? Deixa eu ver. Você terá a oportunidade de ter esse livro também com você. É um grande desafio lermos esse livro também. E antes de falar um pouquinho sobre isso, vamos ler alguns textos da Bíblia. Me chegou aqui às mãos o agradecimento de uma forma muito especial. Irmão Eide, onde está o irmão Eide? Irmão Eide e a esposa Nilza estão completando, hoje ou amanhã? Hoje, 56 anos de casados. Deus os abençoe. Aí quem está próximo, o irmão Eide já está ali cumprimentando. Deus abençoe o senhor. É o desejo da igreja, para a sua família também. Deus possa estar com todos nós. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa nesta manhã. Obrigado por termos em nossa casa, em nossas mãos, a tua palavra. E temos esperança de que o Senhor vai voltar um dia para nos buscar. Queremos nos apropriar da pessoa de Jesus. Queremos viver na presença dEle, vivendo como Ele, agindo como Ele. E nesta manhã somos desafiados a impactar a nossa vida com a tua palavra, com os escritos da tua serva desse ano. E pedimos que seja um final de semana especial na nossa vida e das pessoas que vão receber esse livro também. Que o Senhor nos conforte, nos abençoe, nos use, oramos em nome de Jesus, amém. Eu vim decidido, mas isso você vai fazer em casa. Eu vim decidido a ler com vocês alguns versos sobre esperança. Mas você pode fazer isso depois, é fácil. Você entre lá num programa de busca da Bíblia e você digite, eu estive digitando nesse final de semana, na Bíblia atualizada aparecem 102 palavras sobre esperança. Eu não vou ler todos os textos. Eu vou ler alguns deles. E o desafio que você e eu temos é de viver na esperança. Talvez você não saiba todos os livros que foram entregues desde 2007, né? Mas os 10 anos, na verdade, é de 2008. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Em 2007, o nome não tinha esperança. Era o livro sobre os 10 mandamentos. Lembram? Os 10 mandamentos, 2007. 2008 em diante, então nós temos, eu não sei a ordem correta, Sinais de Esperança, Tempo de Esperança, A Única Esperança, A Grande Esperança. Os mais recentes agora, Viva com Esperança. O do ano passado, Esperança Viva. O desse ano, Em Busca da Esperança
E 2018, eu fiquei sabendo esses dias, Michelson Borges vai escrever o livro de 2018, e o título é O Poder da Esperança. O Poder da Esperança. Que desafio! Viver com esperança. Essa semana eu estava assistindo um dos programas da Novo Tempo, e o pastor Kleber Gonçalves dizia o seguinte, que o grande problema do ser humano, ele falou em 3 coisas: culpa, as aflições do dia a dia e o ressentimento. Eu não consegui assistir o restante, eu só passei em casa, liguei a Novo Tempo, mas me chamou a atenção. Culpa, as aflições do dia a dia e o ressentimento. E nesta manhã, Deus deseja que você e eu estejamos nas mãos de Deus, na certeza da esperança. De ter os pecados, o quê? Perdoados. No mundo de aflições estar nas mãos de Deus. E deixar o ressentimento também nas mãos de Deus. Nós temos histórias fantásticas. Pode colocar, eu estou sem o controle aqui. Pode colocar. Isso. Essa é a garagem do prédio onde eu morava lá em Santos. E um dia eu abri a janela e vi o carro de bombeiros e me chamou a atenção. Eu disse, mas o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? E ali estavam 3 bombeiros, pode colocar. Eles tentavam descobrir aonde estava um gato, que uma professora que dava aula em Cubatão, ela percebeu que tinha um gato dentro do carro. E eu estava com o meu celular, eu disse assim, eu vou tirar essas fotos, quem sabe um dia que eu venha falar sobre resgate, um dia que eu venha falar sobre busca, essas fotos poderão ilustrar. Segura um pouquinho, você já foi resgatado de alguma situação? Você já foi resgatado? Eu me lembro a minha irmã, uma vez nós estávamos em Avaré, se não me engano é Avaré que tem uma represa, Avaré, e a minha irmã, e a gente estava ali na beira, a minha irmã entrou e ela começou a subir e descer, e eu me lembro do meu pai entrando e resgatando a minha irmã. Todo pai, toda mãe conta pra gente que é pequeno alguma história de resgate. Você uma vez foi atravessar a rua, aconteceu ali um imprevisto, aconteceu um incidente. Todo mundo tem alguma história, ou numa piscina, ou no shopping, ou ao nascer, alguma situação ali delicada. Todo mundo tem alguma história. E o desafio de Deus para você e para mim é imprimir na sua e na minha mente uma história que a gente ouve como cristãos. Eu te resgatei. Esse foi o maior, o quê? Como diz aqui no livro? O maior resgate de todos os tempos. Você precisa entender isso. Essa música que nós cantamos agora antes do sermão, para mim é uma das mais bonitas. É uma das mais bonitas. O que a gente precisa para a culpa, para as aflições e para o ressentimento é a paz e a presença de Jesus, agora e eternamente, quando a gente for morar com Ele.
Pode colocar? Eu fui tirando as fotos, eles ali remexiam, e nesse carro havia ali uma proteção no para-lama, e eles não conseguiam encontrar o gato nem pelo motor e nem tirando a roda. E ali eles mexiam, e aí começou a juntar ali várias pessoas, pode colocar? Finalmente, eles encontram, eu não ia dizer o que era, mas eu acabei dizendo que era um gatinho, né? Então, eu queria deixar o suspense até o final, o que será que eles iam encontrar, né? Mas aí está o gato. Aí está o gato. E nesta manhã, Deus quer desafiar você e eu, como disse o irmão Anísio, nós podemos consagrar o que, irmão Anísio? Podemos consagrar o nosso corpo, meus pés. Ellen White, ela diz isso, consagre os teus pés, consagre o teu sapato, diga, Senhor, eu vou ser um ministro teu hoje. Eu mudei, você procure os textos, eu só vou usar o último texto, você pode começar pelo último texto de 1 João 3, verso 3, eu quero ler esse texto com você nesta manhã, 1 João 3, verso 3, os textos sobre esperança, esses 102 textos da Bíblia, esses 102 textos, ou 140 textos na Bíblia, na nova versão internacional, nós temos ali 140 textos que falam sobre esperança. 1 João 3, verso 3, diz o quê? E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Este é o último texto da Bíblia na versão atualizada que fala esperança. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Você quer ser purificado? Viva em comunhão, viva na presença de Jesus. Viva na presença de Jesus. Vamos voltar, vamos a Salmos. Vamos a Salmos agora. Salmos capítulo 4, ou Salmo 4. Salmo 4. Verso 7. Estamos vivendo numa época delicada no nosso país. Provavelmente você sabe o nome do delator da JBS, do dono da J. Provavelmente você sabe o nome dele, de tanto que foi repetido. Eu vi até o nome, né? Joesley, não é isso? E o irmão dele é? Eu não me recordo, mas Wesley. Olhem o que a Bíblia diz, Salmo 4, verso 7. Mais alegria, esse é o seu e o meu desafio. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Na Bíblia a mensagem, é uma Bíblia com uma linguagem mais contemporânea, produzida por Eugene Peterson. Ele diz assim: mais alegria eu tenho com o Senhor do que os surtos consumistas. Eu pergunto a você que está aqui na igreja hoje, ou você
que nos visita, ou você que nos assiste, a gente tem mais prazer às vezes no dinheiro ou em Deus? Eu não queria que você me respondesse o ideal, eu queria que você me respondesse a verdade. Eu sou conhecido lá em casa como Zé Continha. O Zé Continha. Nós fizemos uma vez uma viagem e eles faziam as contas por um... E a gente rachou. Foi uma viagem com a família. Então a gente dividia o pedágio. A gente, para não almoçar fora, a gente comprava o pão francês, né? E comprava o tomate, a cebola, o queijo. E ali a gente ficava numa área próxima aos postos, ou às lanchonetes, ali naquelas mesas, cortava, e a gente fazia o nosso sanduíche. Mas na minha mente eu tinha que conferir, vamos conferir de novo, né? Mas a gente já fez aqui, vai dar tanto para cada um. E eu fiquei apelidado como o Zé Continha, o Zé Listinha. A listinha. Aí vem Deus, e eu vou ler com vocês alguns textos. Eu iria ler textos sobre esperança, mas veja, me parece às vezes que a minha alegria, o meu humor, a minha tranquilidade, o meu sono tranquilo, a minha motivação, ela está presente se eu estou bem o quê? Se eu estou bem o quê? Financeiramente. Inclusive algumas pessoas chegam às vezes a dizer assim, parabéns, por exemplo, se você trocou de carro, ou se você, fez uma plástica, sei lá, parabéns, que joia. Ninguém sabe se você está bem ou mal. Ninguém está dizendo para você, olha, que bom que agora você não é mais tão nervoso como você era. Porque talvez você nunca demonstrou isso para ele. Ou para ela. Então, esse termômetro, ele não é visível. Mas a Bíblia vem e diz, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, no meu coração deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Vamos andar um pouquinho, Salmo 119. Salmo 119, verso 14. Salmo 119, verso 14. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Eu ouvi por aí esses dias, não me lembro até de quem foi. Se eu tivesse pelo menos 1 milhão. Já que todo mundo fala em bilhões agora, alguém diz, se eu tivesse pelo menos 1 bilhão. E por mais que você não tenha dito isso, você pensou. Se eu tivesse um pouquinho disso, como a minha vida ia ser diferente. Como eu seria? Como eu seria? Mais feliz. Eu fiquei pensando esses dias. Será que o Joesley, ele é feliz? Restaurantes caros para comer o quê? Para comer o quê? Vai pagar num vinho? Vinho? O que a Bíblia fala sobre o vinho? Leia. Pagou numa garrafa de vinho 80 mil reais. Como está na hora, né? 11h30. Então vamos lá. Comer em restaurantes caros? Eu moro na Quinta Avenida? Consegui fugir do Brasil? Eu não estou atualizado nesses últimos dias.
eu sabendo mais ou menos por cima, né? Se ele está aqui, se não está, se veio para o Brasil. Enrolei todo mundo, enganei todo mundo. Consegui ainda fazer negócio antes da delação. Vem a palavra de Deus e diz: eu tenho mais alegria em ler a Bíblia, em viver pela tua palavra, viver pelo que o Senhor escreveu, do que com todas as riquezas. Avance um pouquinho. 119, 72. 119, 72. 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que o quê? Milhares de ouro ou de prata. Mas que você e eu gostaríamos de ter um pouquinho mais de dinheiro, a gente gostaria. Mas a Bíblia vem e diz: o teu problema não é conta para pagar ou o dinheiro que está sobrando. O teu problema e o meu é que nós não temos a paz que vem de quem? De Deus. Estar na mão de Deus. Estar na mão de Deus. Essa história do provar e ver de hoje, ela foi proposital, claro. Hoje é o dia do resgate. Hoje é o dia do resgate. Eu ouvi a história de uma senhora que era lá no Paraná, umas 6:30 da tarde, ela disse assim: eu achei que vocês não vinham mais. A Novo Tempo disse que vocês iriam passar na nossa rua. E você pode participar, se não der mais em termos de livros. Já foi, hoje, esse ano, Paulo, quantos livros? 3.000? 3.800 livros, isso é muito rápido. Tem um texto que não falei, é o último texto, Isaías 2:22, estava no Reavivados dessa semana, Isaías 2:22, esse texto tem me impressionado também, mas são muitos os textos da Bíblia. Jeremias fala: não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie em mim. Conhecer, diz o Senhor. Isaías 2:22 diz o quê? Vamos ler? Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Isso aqui a gente pode ler na primeira pessoa, né? Devo cuidar para não confiar no meu fôlego, na minha capacidade. Eu dependo de Deus inteiramente para tudo. E nesta tarde nós temos um desafio. Eu agora posso passar aqui? Chegou o controlezinho, eu quero deixar com você. O benefício, quero terminar com esses slides. O benefício de um livro. Ellen White diz assim: foi-me mostrado que deveria devotar-me a escrever os importantes assuntos do volume O Grande Conflito, que a advertência devia ir aonde não pode ir o quê? O mensageiro em pessoa, e que ela deveria chamar a atenção de muitos para os importantes eventos a ocorrer nas cenas finais da história desse mundo. Claro, aqui está falando do livro Grande Conflito. Esse livro aqui é um resumo do livro História da Redenção. Eu ouvi essa semana alunos dizendo: pastor, já estou começando a ler. Uma aluninha ontem me disse. Crianças que estão lendo a história da vitória do bem sobre o mal. Que coisa maravilhosa isso. O que mais? O que mais que ela diz? As decisões, quando aparecerão? Os resultados da circulação desse livro. Aqui no caso ela está falando do livro Grande Conflito, mas a literatura da igreja. Não devem ser julgados pelo que agora aparece. Por intermédio de sua leitura,
algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Número muito maior, porém, que o ler, não tomará sua posição, até que veja que estão tendo lugar os próprios eventos preditos. Existem pessoas que vão deixar esse livro aonde? Aonde? Na prateleira, na estante, no porta-mala, eu não sei. No momento de crise, ele não sabe mais o que pegar, ele vai pegar esse livro. Ou outros livros, e ele vai sentir o toque de Deus na sua vida. Qual é a vantagem de um livro? Um livro dificilmente você joga fora. Um folheto você amassa, às vezes você amassa mais um folhetinho. O livro é difícil você jogar fora. E eu vou apresentar depois os benefícios, algumas razões para a gente entregar. Eventos presentes aumentam a fé das pessoas. O cumprimento de algumas das predições inspirará fé a outras, que a outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória do Senhor, na obra de encerramento, muitas almas o quê? Tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado desse instrumento. Como é que você e eu devemos sair? Aí está dizendo, servos de Deus com o rosto o quê? Iluminado e resplandecer de santa consagração. Se apressarão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Como você pode entregar esse livro? Como é que você pode entregar? Como você entrega? Eu vou contar algo que aconteceu há umas 2 semanas atrás. O Márcio está ali. Nós temos um pequeno grupo móvel. E estou morando num apartamento da professora Tânia. E o Márcio, a gente combinou ali com o grupo, o Márcio estava chegando e a vizinha, a Maria estava chegando em casa, vizinha de porta, e o Márcio chegou para Maria e disse assim, Maria, Maria, ele não sabe o nome da Maria, né? O Márcio chegou e disse, oi, você não quer participar de uma reunião nossa aqui? E ela disse assim, eu vou. E fizemos ali o pequeno grupo, cantamos. Essa semana, chegou uma correspondência, quando ela percebeu que eu estava em casa, ela disse assim, Eduardo, tem correspondência aqui para você. Você pode receber? Eu falei, sim. Quando eu abri a porta, ela chegou com a lição de escola sabatina, e aí aproveitou e disse assim, a vizinha do 31, escutou umas músicas no nosso corredor e ela ficou escondida na escada, escutando as músicas que vocês estavam cantando. Uma música. Se não me engano, nós cantamos, eu não me lembro todas as músicas que nós cantamos, mas Se as Ondas Dessa Vida, se não me engano, foi um dos hinos que nós cantamos. Vejam o efeito. E eu contei para o Márcio, falei, Márcio, olha que interessante, a gente fez um pequeno grupo na nossa casa e a vizinha escutou. O poder de uma música, o poder de um livro. O poder de um livro. O que dizer na hora de entregar? O que você pode falar na hora de entregar? O singela, eu acho que você pode trocar essa palavra, né? Aqui está uma singela mensagem que queremos que você conheça, a qual é inspiradora e capaz de transformar vidas. Aqui está uma mensagem que pode transformar vidas. Não entregue como aquele boneco, não sei se ainda tem, aquele boneco da Marginal que ficava assim, como se fosse tinha um tempo atrás um boneco da Marginal fazendo sinal para você diminuir. Está aqui um livro, para você ler. Próximo, eu quero me livrar logo desse trabalho.
quero logo para casa. Não. Dá tempo de você ler ainda até as 3 da tarde. 3? Dá tempo de ler, pelo menos o início. Leia. Não, mas já conheço. Eu sei tudo o que a Bíblia diz e o que Ellen White diz. Mas leia de novo. E a crise que você está passando hoje? Eu disse lá para os alunos, o que for texto da Bíblia usa caneta vermelha. Texto bíblico usa uma caneta vermelha. As demais citações, uma outra cor, azul, preta. Leia, Senhor, o Senhor quer falar para mim também. Não é só para eles, é para mim. Mais alegria o Senhor colocou no meu coração do que ter a casa o quê? A casa cheia do quê? Você sabe o que você tem lá na sua casa. Eu quero ter essa alegria que os homens e mulheres da Bíblia tinham. Eu quero levar isso para as pessoas. Então isso você pode dizer hoje. Aqui está uma mensagem que pode inspirar e mudar a tua vida. Em resumo é isso. O singelo talvez fica, não sei se você pode usar. E se a pessoa disser assim, esse livro é de alguma igreja, o que você pode dizer? Leiam para mim. Isso. Ok? Bíblia, salvação e eventos finais. Decore essas 3 palavras. Esse livro conduz a Bíblia, fala do plano da salvação e a vitória de Jesus. Que Deus maravilhoso. E os 2 últimos slides que eu quero deixar para você. Benefícios de uma entrega como essa. Primeiro benefício, a igreja ela começou de que maneira? Como a igreja começou? A igreja adventista começou através da literatura. Ponto número 2, 80% dos países com presença adventista tiveram presença antes do quê? De livros. Se você não viu ainda, mas aqui atrás tem Encontre uma Igreja, acesse a Novo Tempo. Gostou desse livro? Visite o site esperanca.com.br, quer dizer, ele vai ter acesso aos 10 livros dos últimos anos. Evangelho. Terceiro argumento para a gente usar o livro como ferramenta missionária. Ele é um complemento importante, além da igreja, do Novo Tempo, dos hospitais, dos comportores, que obviamente trabalham com livros. Quarta razão, envolve uma boa parte da igreja, aproxima a igreja da comunidade, da mídia, aproxima os membros da igreja, demonstra carinho e consideração. Razão número 8, uma mensagem simples que pode ser consultada a qualquer momento. Olha que interessante. Item número 9, um exemplar atinge várias pessoas. E o efeito ele já pode começar a ser imediato. A pessoa está lendo, ela está com sede, ela está buscando. O desejo de Deus para você e para mim é que a nossa esperança esteja em Deus. Amém? 1 Timóteo 6,17 diz assim: exorta. O contexto aqui não é pregação de dinheiro, não é pregação sobre riqueza. O contexto é valorizar as coisas o quê? Espirituais. Timóteo 6,17, eu termino, diz assim: exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na incerteza das riquezas. Numa outra Bíblia diz, na instabilidade das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas. Ou como diz aqui na minha versão, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Amém? O que você precisa hoje está aqui. E eu também. É a palavra de Deus, é o conforto da presença de Deus, o perdão dos pecados e a certeza da gloriosa volta de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos, além de distribuir, possamos também ler esse livro e ter um encontro com Jesus. Deus nos abençoe.
Amém.